Bom dia, segundo ano. Ah, saudades também de vocês. Engraçado, né, que essa situação toda, eu estava falando agora no... o PC Máquina Zero. Essa situação toda agora, né, vai acabar entrando no livro de história, né, nos livros de biologia, nos próprios livros de literatura, nas disciplinas todas, né? A pandemia infernal, né? Bem, turma, vamos para a página 312, né? Vocês me enxergam aí, turma? Estão enxergando o slide? Quer dizer, o PowerPoint, né? Vou colocar aqui. Aí vocês coloquem aquele joinha bonitinho, tá na tela. Só temos 8 alunos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá. Então, olha só, turma. Vamos falar um pouquinho de romantismo, né? Vamos continuar falando de romantismo, a gente tem muita coisa para falar de romantismo, né? Então, olha só, turma. Vamos tentar ler alguma coisa, discutir, né? É claro que começou na Europa, a gente sabe disso, né? Vimos que muitos autores abandonaram parcialmente as convenções do arcadismo. Por quê? Por que está falando do arcadismo? Porque a escola literária que veio antes do romantismo foi o arcadismo, né? Com um tom mais pessoal e emocional. Essa tendência pré-romântica mostra que o romantismo não surgiu repentinamente, suas origens estão ligadas às grandes transformações políticas. Então, gente, é aí que nós temos que chegar. Chegamos ao X da questão, né? Todo mundo acha que romantismo é um coraçãozinho, é uma florzinha, é um eu te amo, aí a gente casa, a gente tem filho e a gente morre juntinho, a gente dorme de conchinha, né? Mas é um movimento que está muito por trás dessa coisa toda, né? A gente vai falar de política, a gente vai falar de transformação social, a gente vai falar de transformação ideológica, né, que ocorreu na Europa e que, com o tempo, veio para a terra Brasilis, se assim eu posso dizer. O classicismo, em sentido amplo, era a arte do mundo aristocrático, ou seja, a gente vai falar da arte, da questão só da aristocracia. Já quer dizer, está fazendo uma ponte entre o romantismo e o classicismo, né? O romantismo, lentamente gestado no século XVIII e amadurecido no século XIX, foi a primeira manifestação artística no mundo burguês. Olha os burgueses aí. Turma, lembrando ainda que a próxima escola literária é o realismo. Então, o Machado de Assis ele está no final do romantismo, vocês não se esqueçam disso. O Machado de Assis, por que é importante falar em Machado de Assis? Primeiro, vocês vão ler Dom Casmurro, né? Que é Machado de Assis. Então, o Machado de Assis ele está no finalzinho do romantismo, iniciando o realismo. Então, vamos ver esses acontecimentos marcantes, né, para os meus alunos apaixonados por história. Revolução Gloriosa da Declaração dos Direitos, né? A Revolução Industrial. Então, olhe mais ou menos os acontecimentos marcantes, ou seja, a história estava bombando, estava acontecendo com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, e nessa mesma época, a literatura surgia com o romantismo. Então, se eu estou escrevendo contos, textos, eu vou me inspirar em quê? Eu vou me inspirar nas personagens que faziam parte da Revolução Industrial, nas personagens que faziam parte da Revolução Francesa. Vou fazer citação desses fatos históricos nos meus próprios textos literários.
Olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha aí, né? Victor Hugo é um dos maiores autores do romantismo francês. O texto a seguir é um fragmento do prefácio escrito pela edição de Cromwell, Dema publicado em 1827. Leiam atentamente e responda às questões. Alguém poderia lê-lo para mim, por gentileza? Vocês estão naquela preguicinha. Ou vocês vão falar assim, eu estou com preguicinha, mas, professor, estou com tanta saudade do senhor que eu vou quebrar essa para o senhor. Eu posso ler. Ah, eu sabia. Vai, Gui, por favor. Peraí, deixa eu só desativar o modo. Digamo-lo, pois, ousadamente, chegou o tempo disso, e seria estranho que, nesta época, a liberdade, como a luz, penetrasse por toda parte, exceto no que há de mais nativamente livre no mundo, nas coisas do pensamento. Destruamos as teorias, as poéticas e os sistemas. Derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Não há regras nem modelos, ou antes, não há regras senão as leis gerais da natureza que planam sobre toda a arte, e as leis especiais que, para cada composição, resultam das condições de existência próprias para cada assunto. Umas são eternas, interiores e permanecem. As outras, variáveis, exteriores, e não servem senão uma vez. As primeiras são o madeiramento que sustenta a casa. As segundas, os andaimes que servem para construí-la e que se refazem para cada edifício. O gênio que adivinha antes de aprender, extrai para cada obra as primeiras da ordem geral das coisas, as segundas do conjunto isolado do assunto que trata. Não há maneira do químico que acende seu fogareiro, sopra seu fogo, esquenta seu cadinho, analisa e destrói, mas a maneira da abelha, que voa com suas asas de ouro, flor, e tira o mel, sem que o cálice nada perca de seu brilho. A corola nada de seu perfume. O poeta, insistamos nesse ponto, não deve, pois, pedir conselhos senão a natureza, a verdade e a inspiração, que é também uma verdade e uma natureza, diz Lope de Vega. Olha só, turma. Então, aqui nós estamos tendo a questão de aristocracia, né? E já fomos para a questão de burguesia. Ou seja, acabou gerando uma hegemonia na parte da burguesia, né? Considerando a relação entre o romantismo e a história europeia do século XVIII e XIX, explique a frase: seria estranho que, nesta época, a liberdade, como a luz, penetrasse por toda parte, exceto no que há de mais nativamente livre no mundo, nas coisas do pensamento. Como que nós iríamos explicar, turma? Aí, houve as revoluções do século XVIII, né? Com isso, a burguesia substituiu a aristocracia, né, política, e tornou-se uma classe o quê? Hegemônica, né? Nós vamos falar da questão do liberalismo. Então, olha só, vou colocar a resposta aqui no chat, tá, turma? Então, vamos lá. Obrigado, Guilherme. Com a Revolução, na verdade, com as revoluções, né, turma? Porque foi a industrial, foi a francesa. Olha como que eu escrevi século, gente. Não leve em consideração, tá? Vírgula, né? A burguesia substituiu a aristocracia do poder político e tornou-se a classe hegemônica
Gente, quem... o Daniel, tá? Daniel França. Essa gente... Engraçado que tem hora que eu ainda não lembro que vocês estão no segundo ano. Vocês acreditam nisso? Tem hora que eu associo o primeiro ano. Vocês ao primeiro ano. 2. Quais são as duas características do classicismo contra as quais um autor romântico deve se insurgir? Primeiro, né, turma? Obediência às regras. Olha isso. Nossa, eu ia viver feliz no classicismo. Só que não. Obediência às regras e a imitação. Dois. A imitação do quê, turma? Dos modelos clássicos. Vocês sabiam que vocês é a turma que menos participa, gente, nas minhas aulas? Vocês não falam. Todos falam, menos vocês. É o quê? Sono? Então tá. Vamos para a próxima. É burrice mesmo. Alguém falou, fala. Ai, que felicidade. O Guilherme falou, fala. Eu falei que é burrice mesmo. Vocês mas se o senhor quiser, eu fico desmutado mesmo. Eu fico aqui falando com o senhor, já que ninguém vai... Eu percebi, Luiz. Nós estamos na página 313. Nós estamos discutindo literatura, tá? Sou professor de literatura. Meu nome é Ronaldo Ferreira. Caramba, Felipe, né, gente? Como que o Felipe gosta de uma palhaçada, né, gente? Vamos para a próxima. Mesmo assim, Vitor Hugo reconhece dois tipos de leis, já foi, né? Que presidia a criação artística. Então, quais são essas leis? Ele está associando o quê? Ele está falando que alguém, quando está lendo literatura e está tendo a própria inspiração nos poemas, né? Ele diz que nós temos que ter as leis gerais da própria natureza, ou seja, a natureza serve como inspiração para todos nós, e as leis especiais para cada composição. Gente, tanto que cada poeta tem um estilo, né? Cada gênero, cada escola literária tem um estilo e tem vários escritores dentro dessa escola literária. Cada um está ali se identificando, o texto vai falar sobre aquelas características da escola e assim funciona em todas as escolas literárias, né? Então, primeiro, nós vamos falar das leis da natureza. São as leis da natureza. Seguido das leis especiais para cada composição. É ruim, né, gente, ficar digitando, porque tem hora que sai errado. Letra B, da terceira, né? Agora eu vou para... Essa foi a A, né? Agora eu vou para 3B. Então, olha só, turma. A que se referem no texto os pronomes indefinidos umas, outras e os numerais ordinais, primeiras e segunda? Alguém sabe me dizer? Umas e primeiras referem-se a quem, gente? As leis gerais da natureza, não é isso? Ah, tá. E depois, no caso, outras e segunda. As leis especiais. Está se referindo a quem? As leis especiais. Muito bem, Guilherme. Falei! As leis especiais, muito bem. Ô, gente, vem cá, Luiz Eduardo Vargas gosta tanto de internet, cadê ele? Ele Tá, falou que entendi. Que é dele também que trava. Não, porque eu achei estranho, porque o Luiz Eduardo Vargas sempre gosta de internet. Ele não está aqui participando. Caramba. Luiz, pô, deixa o microfone ligado, cara. Ela acabou de falar que eu ouvi a voz dos outros. O meu tá ligado.
Isso. Tá bom. Esse tá bom, foi ótimo. Assina, obrigado. Tô segurando uma arma pra ele. Olha só, turma. Sim, Felipe. Tô ouvindo. Não, eu estou respondendo aqui ao Felipe no chat. Tá certo, Felipe. Gente. Ah, entendi. Eu vou ligar para ele participar ao vivo. Entendi, turma. Entendi, Maju. Entendi, Felipe. Obrigado, tá? Turma, vamos para a característica do romantismo? Olha só. Ele vai falar do subjetivismo, que é aquilo que não está claro, voltado para a emoção, que é o emocionalismo, e o confessionalismo, né? No caso, o confessionalismo seria a questão de se declarar, né? De declarar a própria emoção. O pessimismo, turma, pessimismo geralmente voltado para a própria questão do individualismo, do egocentrismo, do mal do século, né? Que no caso seria a melancolia, inspirado em Lord Byron. Daqui, turma, do pessimismo, do romantismo, que surgiu a literatura gótica, o escapismo, né, que é o tédio de viver, também voltado para a questão da literatura gótica, que vai fazer a segunda geração romântica. Depois, o nacionalismo, o historicismo, o indianismo, que vão fazer parte da primeira geração romântica, que eu vou falar do país onde eu vivo, eu vou falar da história do meu país, eu ainda vou falar do índio, né? Eu vou colocar o índio como protagonista. Eu acho que foi o Felipe que perguntou sobre Iracema. Então, existe na última aula, eu não lembro se foi o Felipe, Rodrigo, Guilherme, eu acho que foi o Felipe. Estava falando dos romances indianistas, que a gente vai falar de Iracema, que é o livro. Aí depois tem o próprio o Guarani, né? Tem o Guarani, tem Iracema. Romances voltados, né, para a própria questão indianista. Valorização da cultura popular. Vocês vão ver, gente, sempre festas folclóricas no romantismo e sempre vai ter uma crítica social, né? No caso, muitos autores românticos assumem uma posição combativa denunciando as injustiças sociais. Por quê? Porque a literatura, gente, ela vai ter uma função voltada para a questão de denúncia social. Sim, o indianismo vai estar falando também. Só que aí, no caso, Felipe, em toda a América tem índio, né? Teve índio. A gente vai falar do indianismo, mas voltado para a questão do brasileiro, né? O índio brasileiro em si. Né? Mas é claro que o índio está dentro de uma questão cultural, sem dúvida. Miscigenação faz parte da formação de um povo, né? E, consequentemente, da cultura dele. Isso aí, Felipe. Então, olha só, gente, vamos falar da primeira geração romântica, né? No Brasil, o romantismo foi a escola literária do Império e reflete de modo direto ou indireto as expectativas, os projetos, as contradições. A gente vai falar de Império, que envolve as elites brasileiras no processo da consolidação da independência e da construção do novo país. Aí, Guilherme, você vai fazer letras? Olha só. Essa coisa... Vou fazer letras. Né, até então, quem vai ser professor de inglês tem que fazer letras, né? Pelo menos que eu saiba. Eu não vou ser professor, não, cara. Não sei. Não sendo professor, não, vocês precisam entender literatura. Então, olha só, gente. Vai falar da questão do império. Só no modernismo que ele vai pegar... Eu sendo professor. No pré-modernismo que ele vai pegar e vai voltar... que ele vai começar a falar do pobre, do suburbano, das classes desfavorecidas, né, que a gente vê em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é até o livro do terceiro ano. E aí, turma, no caso vai ter influência do romantismo europeu. Vamos falar da primeira geração, né? Os primeiros autores românticos ainda conservam características clássicas, sobretudo no que se refere às regras da criação literária. Os temas que marcam essa fase estão ligados ao nacionalismo. Aí, Felipe, nacionalismo, o romance histórico e o medievalismo. No Brasil, cujo romantismo se iniciou apenas na década de 1830, ou seja,
pouco mais de uma década após a proclamação da independência. O nacionalismo é efetivamente o tema predominante, se expressa, sobretudo, pela descrição da natureza e pelo indianismo. Então, turma, a gente vai falar da fauna. Gente, em Iracema, ele vai falar que as asas dela, vai fazer comparação às asas da graúna, Iracema, virgem dos lábios de mel, vai comparar a animal, vai comparar a planta, né? No romantismo, principalmente na primeira geração, que estava falando do indianismo, vai estar sempre falando disso, comparando o seu amor a uma planta, né? Sei lá, de repente fazendo aí uma menção, né, a Friesline e aquela pessoa maravilhosa chamada Thelma, do Big Brother. Como eu amo a Thelma, gente. A planta. Big Mentira, Brother. insuportável. Eu acho aquelas três do Big Brother extremamente insuportáveis. Vamos para a próxima. Mas eu não estou aqui para falar de Big Brother. Ó, Mas que bela paisagem. não sei. Não sei, Felipe. Vamos voltar para a questão da literatura. Eu sei que eu tacaria uma bomba naquelas três, naquela tal de Manu. Nossa Senhora, como eu amo aquela garotinha mal educada. Louca, completamente louca. Ainda bem que eu não sei nada do que vocês estão falando. Sorte sua, Guilherme. Essa questão foi horrível, sabe? Eu não. Acabou que eu vi aquilo e tentei entender numa discussão e foi horrível. Mas eu vou me libertar disso como eu sempre me libertei. Cala a boca, Rodrigo. Pô. Observe as paisagens brasileiras pintadas no início do romantismo do Brasil. Credo, tem gosto para tudo. Ó, vamos observar aqui, gente, essa imagem. Vamos falar de literatura. Observe as paisagens brasileiras pintadas no início do romantismo do Brasil. Ó, Manuel José de Araújo, né, que é o parente longe de Luiz Eduardo, um dos iniciadores do romantismo brasileiro, era pintor, arquiteto e poeta e jornalista. Então, gente, sempre vai ter uma profissão além do que é falar de literatura, né? Ó, no caso, seria a Grande Cascata lá da Tijuca. Aqui no caso, gente, Toné, né? O Félix Émile Toné. Pintor e poeta francês, veio para o Brasil com seu pai, membro da Missão Artística Francesa, foi professor e diretor da Academia Imperial de Belas Artes. Vocês vejam que é sempre uma profissão voltada para a elite, né, gente? Você não vai colocar, sei lá, o pipoqueiro pintando. O romantismo ele vai sempre falar da elite. Isso reforça mais ainda a questão do preconceito, né, turma? Porque é só no pré-modernismo que nós vamos deixar que os desfavorecidos tenham vez. Eu acho que vocês vão falar alguma coisa de romantismo, vocês estão em casamento. Eu vou desativar o chat, tá? Ah, não! Sim, Felipe. Só que, veja bem o que o professor está falando. Eu não estou falando de uma questão preconceituosa. O que eu estou querendo dizer é que... Deixa eu ler aqui para ver se eu entendi o que você está falando, para ver se você compreendeu. Por mais que o roqueiro represente a realidade, melhor que esses playboys. Nunca... Sim, Felipe, concordo. O que o seu professor quis dizer é que o romantismo ele está exaltando a elite, né? A elite brasileira. Então, vai falar do cara que entende de arte, vai falar do filho do fazendeiro, das pessoas que falam outras línguas. Aí é como que só essas personagens vão ganhar vez no romantismo. Essas personagens, Felipe, que a gente se afiniza, eu sou professor, eu me afinizo com o pipoqueiro, né? Até porque nós sabemos que o caráter de alguém não está na profissão. O que eu estou querendo dizer é que a escola literária, o pré-modernismo e o modernismo, que irão falar dessas figuras que fazem parte das classes desfavorecidas que a gente mais se afiniza. Porque eu também, Felipe, eu me afinizo com o popular. É claro que, até porque faz parte da minha realidade, né? Eu não sou uma pessoa que faz parte da elite brasileira, da elite carioca. Então, é claro que eu vou ter uma facilidade para poder compreender e vai ser mais fácil para eu poder dizer, tá? Lembrando, gente, que eu não estou tendo uma visão preconceituosa. Eu estou apenas relatando a vocês o que a literatura, a escola literária romantismo pregava, que é uma literatura de elite, não uma literatura dos desfavorecidos. Infelizmente, né?
Tanto que vai ter a questão do escravo, né, Felipe? Vamos falar dos escravos, dos negros, de uma visão extremamente deplorável, injusta. Vamos lá, turma. Eu quero todo mundo falando, tá? A Amanda não está participando da minha aula, não sei o que está acontecendo, hein? Descreva com seus Todo mundo colegas morrendo. suas pinturas, ressaltando a disposição dos elementos na composição de cada uma. Como que é isso, gente? Número 1. Vamos lá. Eu fico pensando, professor, uma pintura que tem uma linha, um quadro em branco. Valeria dizer que como é que foi feita por Debré. Foi feita por uma... Sim, Felipe, sem dúvida, pela questão do nome. Exatamente, Felipe. É a questão do erudito, né, filho? O erudito se tornar popular. Exemplo. Você chega... O Zezé, esses dias eu estava vendo, gente, uma reportagem do Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé de Camargo e Luciano são sertanejos, né? Não sei se vocês conhecem, entendem um pouco disso. E o Zezé de Camargo e Luciano, Felipe, ele estava falando ele compôs uma das maiores músicas do Brasil, mais tocadas e cantadas, que é o amor, lembra disso? Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Ele canta isso. Quando ele cantou isso, a elite brasileira olhou para o Zezé de Camargo de uma visão distorcida. Por quê? Porque foram homens que vieram da roça, que cantavam tomate e fez sucesso. De repente veio Maria Bethânia, que é uma cantora que faz parte da elite brasileira, da música popular brasileira, da elite, e cantou o amor, e começou a declamar Fernando Pessoa no meio da música. E todo mundo achou lindo, né? Elite brasileira. Que lindo, quer dizer, gente. As pessoas que não gostavam da música do Zezé de Camargo, por ele ser o Zezé de Camargo, catador de tomate, o filho de Francisco, não era legal. A partir do momento que Maria Bethânia começou, amor, aquela tudo, todo mundo começou a achar lindo e maravilhoso. Então, existe um tipo de resistência, existe um tipo de preconceito nas classes desfavorecidas, sim, como o Felipe está falando aqui. Se fosse Debré, valeria milhões, né? Nós não teríamos noção se fosse Debré, se fosse Van Gogh, se fosse Monet, Dalí. Mas como é um artista de rua, valeria R$ 30. E o pior, né, Felipe? Ainda falam isso. Nossa, mas vale tudo isso? Muito barato, muito caro. Nossa, eu não te conheço. Você não valorizar o artista. Gente, eu não sei se vocês viram esses dias, no próprio Luciano Huck, ele estava numa ilha onde a ilha toda, esse sábado, tinha arte, produzia madeira. Foi uma coisa espetacular aquele caldeirão do Huck. Mas voltando aqui, como que nós vamos descrever essas obras, né? Então vamos lá, turma. Feita em vários blocos retangulares, né? Feita em vários blocos retangulares. Mas o que, turma? Tem que descrever como que é, né? Sendo o maior o retângulo branco, descrever para mim. Retângulo branco, né? Que no caso nós teríamos o quê? Um predomínio de tons escuros e alaranjados. É só vocês falarem, gente, que vocês estão vendo, né? Os tons escuros e alaranjados. Muito verde, né, Mariana? Gente, eu escrevi alaranjados e alaranjados, tá? Na verdade, você escreveu alaranjadas. Nossa. Ainda bem que eu não sou professor. Mas não faz diferença, a gente entende.
Ainda bem que eu não sou professor de português de vocês, eu sou professor de literatura. Então, olha só. Ainda, circundando e ressaltando o branco da cascata. Gente, por que vocês acham que as pessoas dizem que arte é uma bobagem, que as pessoas não entendem arte? Maju, deixa de ser boba. Gente, por que vocês acham que as pessoas não entendem arte? Eu acho que essa resposta é bem óbvia, Luiz. Fala para mim, por que você acha que as pessoas falam tanto que isso é uma bobeira, que isso é uma bobagem? Porque, tipo assim, pelo menos pra mim, né? Eu acho que é um pouco de preguiça também de parar e refletir sobre a arte no nosso próprio cotidiano e mundo e o que ela pode representar. Sim. E sem falar também, obrigado, Luiz, que as pessoas não tiveram oportunidade, né, de conhecer a arte. Aquilo não foi Sim, passado para elas, né? Então elas acabam achando que aquilo é uma bobagem, que é uma bobeira. E elas não têm noção sim, de quanto isso é importante para o movimento de um país, para a questão do movimento social, do movimento cultural, e a própria questão da intelectualidade, né, gente? As pessoas. Tudo, eu não sei se vocês já perceberam, gente, que tudo se resume em sexualidade, né? Tudo, você entende de arte, você é homossexual. Ou seja, você não pode entender de algo, a sua sensibilidade, as pessoas colocam uma dependência em uma fragilidade, é, em algo feminino, acha que toda a questão da sensibilidade está voltada para o público feminino ou de um ser efeminado, como se os homens fossem fracos a partir do momento que entendessem de arte. Eu acho que é uma das maiores ignorâncias que alguém pode falar, né? A Amanda quer E, falar, desativou o professor, microfone. Fala. então, não sei se eu estou viajando um pouco, mas assim, a arte retrata muito críticas sociais, né? Sim, Então, acaba que essas pessoas, assim, a maioria delas não gostam de, tipo, ouvir a verdade, né? sim. Preferem, Omitir, tipo, né? Se esconder. omitir, né? Isso, porque a verdade dói. Aí, por isso que as pessoas não dão tanto valor para a arte, porque a Sim. arte faz muitas críticas sociais também. Quando É, eu fazia curso de inglês, meu TCC foi sobre arte. sim. E tem que fazer, né, pra se formar. Eu fiz sobre... Sabe, eu não sei se você conhece Andy Warhol. Hum, Ele trabalha com essa coisa da arte genérica, tipo, que ele pinta a mesma coisa várias e várias vezes com pequenas diferenças, sabe? Aquela sim. pintura Os da lata detalhes em de si. sopa, Sim. aquela pintura da lata de sopa, Marilyn Monroe, sabe? Repetida várias vezes. Sim, claro. No caso, ele Uhum. faz, o Guilherme, uma intertextualidade. Ele cria um texto e ele faz, porque se é um quadro, é um texto, né? Um texto em linguagem não verbal, e ele acaba criando um texto dentro de outros textos, com outras leituras. Isso nós chamamos em literatura de intertextualidade. E voltando ao que a Amanda estava falando, a questão da crítica social, gente, política, por exemplo, uma crítica social. Hoje em dia, vocês estão vendo, sem falar de partido político, você coloca o ministro da Saúde. Gente, o ministro da Saúde ele consegue ser didático, ele consegue ser educado ao meio a uma pandemia. Ele consegue atender uma população levando aquilo de uma maneira extremamente educada, eficaz. Né? É um contraste entre ele e o nosso presidente. Ou seja, o que isso acontece? É política. As pessoas não gostam de falar de política, né? No caso, a crítica que a Amanda falou. Fala, Luiz, você quer falar? oi? Não. Acho que a arte representa tudo, não se limita em algo social ou sexual. Mas a arte é tudo. Toda criação e transformação é uma arte, somos todos artistas. Sim, sem dúvida, Rodrigo, sem dúvida. Essa é a explicação da arte. Mas na cabeça das pessoas, o que o seu professor estava querendo dizer, é que as pessoas acham que a arte está voltada para um cunho sexual, né? Que ninguém pode se identificar por uma questão da arte, ou então que se você começa a entender de arte, você é soberbo, você é prepotente, você é Acho que é, arrogante.
né? Se você fala um português correto ou um português diferente do outro, ele já te olha de uma outra forma, como se você fosse Eu acho que distante. o objetivo da arte, para mim, é fazer as pessoas enxergarem a beleza. Não importa se é numa coisa pequena, quanto numa coisa muito fora do comum, sabe? É sempre Sim, procurar alguém enxergar o belo em certa coisa. sim, sem dúvida. Isso aí, o Guilherme. Fala, Luiz, você quer falar? Não, não necessariamente. Tá. É porque quando vocês desativam, acaba que eu acho que vocês vão falar, e eu já vou no... Então, olha só, turma. É... Eu não sei o que eu fiz aqui, turma. Você fechou o negócio aí? Eu fechei. Gente, eu não sei o que eu fiz. Calma aí. Ei, ei. Olha Aí, só. voltou. Gente, o que é isso? Ah, tá. Já não sabia se eu estava no segundo, se estava no primeiro. Bem, eu estou aqui, né? Comente a relação entre as figuras humanas e a paisagem nas duas pinturas. Que efeito essa relação provoca no observador, turma? Eu acho que, tipo assim, Hum, dentro da imagem, parece que eles são meio que diminutos, muito pequenos diante da própria natureza. Porque eles são bem sim, pequenininhos ali no canto, enquanto a natureza é aquela coisa enorme. Tipo, na imagem da cascata, tem, isso. tem um homem bem pequenininho aqui na ponta da cascata, enquanto ela tá descendo assim, enorme. Tem um Sim, galo também na foto da cascata. sim. Isso significa o quê, então? Que nós... É, Lembra que no romantismo ele sempre vai exaltar a natureza? Ele vai colocar a Sim. natureza em primeiro plano? Estão lembrando disso, gente? O que significa? Que sim. nós, seres humanos, somos pequenos diante, nós somos diminuídos diante da grandiosidade da natureza. Isso aí, Luiz Guilherme, muito bem. Nós, seres humanos, somos um pontinho no universo, vamos dizer assim. Nós, seres humanos, somos diminuídos devido à grandiosidade da natureza. Muito bem. Terceira, explique em que sentido a pintura de Félix Hamilton ultrapassa as motivações nacionalistas dos autores da primeira geração romântica. Hum, nacionalistas. Isso aí. É porque também, A é gente vai porque falar também de meio que ao mesmo tempo. nacionalismo, né, de ufanismo. Fala, Luiz. É porque nessa figura do Félix, Talvez porque ele o resto não sei se falar, ele Hum, meio que mostra é meio... essa. Ele continua mostrando essa grandeza da natureza, só que ao mesmo tempo ele começa já a mostrar a questão do desmatamento. E, tipo, o dano que começa a ser causado à própria, Sim, talvez. uma temática ecológica, exatamente, né? Nós vamos falar sobre uma temática ecológica, uma temática voltada para a questão do próprio desmatamento, como você bem está dizendo. Turma, olha só, infelizmente a nossa aula está acabando, né? Ah, Eu gostaria que vocês fizessem a página 317 para casa. Pode ser? vou marcar no meu quadrinho. Tá, marquem no quadrinho de vocês, por favor, tá? 317, literatura. Isso, Valeu. tá? Bem, gente, é isso. Foi um prazer dar aula para vocês, tá? Não saiam de casa, cuide do vovô, da vovó, da mamãe e do papai. Cuidem-se também e leiam, Vou tá? cuidar dos meus irmãos. Isso, lindos. Qualquer Ok. hora eu vou aí. Fiquem com Deus, tá, turma? Tchau, 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 professor. tchau. Valeu, professor. Oi.